Então, se você sente aí aquele frio na barriga toda vez que vai pensar em atender alguém, respira fundo, calma, porque esse vídeo aqui, ele é pra você. E aí, com essa sobrecarga nesse úmero, com o mau funcionamento da escápula, a gente aumenta toda essa pressão nesse epicôndilo. Qual dessas estruturas estão com algum problema que eu preciso corrigir? Essas são as causas primárias. Porque então, o tema do vídeo de hoje, fisioterapeuta insegura. E aí? E agora? Olá, físios! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Diploma em Ação. Bom, eu sou a Rayane Marques, fisioterapeuta, mentora, mãe e alguém que já sentiu exatamente o que você está sentindo aí agora, hoje, que é aquela insegurança para poder atender os pacientes, medo de errar, medo de piorar a dor do paciente, medo do paciente cancelar, falar para você que está com a dor dele, que a dor dele piorou e que você não conseguiu resolver. E eu posso te falar uma coisa? Eu achava que eu não era suficiente. Eu sentia que eu não sabia de tudo, eu sentia que eu tinha sempre que melhorar, que eu não era capaz de poder atender, de atuar, mesmo depois de ter estudado por anos e mais anos. Então, se você sente aí aquele frio na barriga toda vez que vai pensar em atender alguém, respira fundo, calma, porque esse vídeo aqui, ele é para você. Hoje, juntas, nós vamos destravar toda essa insegurança. Então, o tema do vídeo de hoje, no nosso 6º episódio, é fisioterapeuta insegura. E aí? E agora? O que eu faço? Eu formei, tô insegura, e agora? O que eu faço? Bom, e no final desse vídeo aqui, você vai sair exatamente com outro olhar. Você vai sair daqui enxergando um caminho real, um caminho prático, seguro, para poder destravar de vez os seus atendimentos. Bom, e já deixa aqui então um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal. Caso você ainda não seja inscrito, manda esse vídeo aqui para outra fisioterapeuta, para alguém que você conhece, para a gente poder ajudar a aumentar o canal e também ajudar essa físio que se sente perdida, sozinha, que está ali insegura. E outro detalhe, toda terça e quinta às 18 horas sai um vídeo novo aqui no canal. Então toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificada se você ativar as notificações, que é apertar naquele sininho aí que tem aqui na nossa página. Bom, bora lá! Fisioterapeuta insegura. E agora? Formei, tô insegura, o que eu faço? Como é que eu destravo isso tudo? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que sentir insegurança não significa que você não serve para fisioterapia. Muito pelo contrário. Provavelmente significa que você se importa. Significa que você, assim como eu, quer fazer o melhor, mas tem medo de errar. Tem medo de fazer algo errado. Então eu, na minha época, quando eu comecei, eu já fui a mocinha do Pilates. Eu dei aula por R$10 a hora. Eu vi pacientes me enxergando só como a extra. E também eu já me escondi ali atrás de livros, cursos de técnicas, pós-graduações. Eu sempre buscava ali, eu sempre achava que a resposta para minha segurança estava no conteúdo, estava nos títulos, nos cursos. Mas isso não é verdade. E hoje eu vou te explicar, eu vou te mostrar por quê. Bom, você se identificou com isso aí? Então vamos juntas agora falar do jeito errado e do jeito certo de como você vai lidar com essa insegurança, como você vai destravar, sair da insegurança para uma fisio-referência, uma fisio segura, tá? Então, o objetivo desse programa é esse, é destravar você, é a cada episódio te tornar mais segura, mais preparada e mostrar que você é capaz. Você só precisa de um caminho, de um roteiro ali, de um passo a passo te guiando. Então esse programa, o Diploma em Ação, ele tem como esse objetivo. Então bora lá. Quais são os jeitos errados de você destravar
a sua insegurança. Então, os erros que travaram minha carreira por anos, eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro erro, correr atrás de cursos, pós-graduações, lives, sem aplicar. Então, eu acreditava que só eu estaria pronta com mais um diploma, com mais uma formação. Eu nunca me sentia preparada. E por quê? Por que que isso é um erro? Ficar correndo atrás de conteúdos, achar que a gente vai só destravar quando estiver ali entupida de conteúdos e mais conteúdos. Então a gente fica bombardeando as ideias, fica só alimentando ideias e cada pessoa tem um jeito de explicar, tem um método. Então com a ideia de que sempre saber mais, a gente fica sempre bombardeando de conteúdo e sempre precisando de mais, isso aí vai deixar você cada vez mais insegura. Isso vai te deixar cada vez mais travada, porque não é exatamente a origem e a inserção do músculo, decorar tudo isso, fazer uma pós presencial, aprender ali a colocar aqui, aprendi a colocar a mão no meu paciente, a fazer um teste para poder avaliar a mobilidade de escápula, acabei de aprender aqui. Não adianta você ir lá, aprender, passar um final de semana inteiro dentro de uma faculdade, fazendo pós, se você não souber raciocinar sobre por que você fez esse teste, para quem você faz esse teste, como você analisa os resultados e como esse resultado pode contribuir com o seu paciente. Então, o que você precisa descobrir é, o meu paciente, ele precisa mobilizar a escápula? Eu preciso realizar alguma técnica na escápula do meu paciente? E por que eu vou avaliar a escápula do meu paciente? Porque eu tenho que analisar se as estruturas, se essa escápula está relacionada com a dor principal dele. A dor principal eu chamo de dor secundária, causa secundária. Por que causa secundária? Porque aonde ele refere a dor, por exemplo, ele referiu dor para mim aqui no epicôndilo lateral. Ele está com uma epicondilite lateral. Essa epicondilite é a causa secundária, é onde ele referiu a dor. A causa primária, eu vou ter que investigar essas causas. Então, eu vou ter que buscar quais locais, quais estruturas, articulações estão com algum comprometimento, ou fraqueza, ou desgaste, ou pouca mobilidade, ou instabilidade ligamentar. Qual dessas estruturas estão com algum problema que eu preciso corrigir? Essas são as causas primárias, porque as causas primárias, quando ela tem esse problema a longo prazo, vai gerando compensações e aí o paciente vai relatar dor em algum local, vai gerar alguma lesão, alguma patologia, que é a causa secundária. Então, ficar só entupindo, indo em pós, cursos e mais cursos, eles não vão te ensinar a descobrir essa causa primária e causa secundária, que é aonde que a gente descobre isso? É através da nossa avaliação. Aquele primeiro passo a passo ali. Então, se você não souber esse primeiro passo a passo, se você não souber fazer uma boa base, uma boa avaliação, uma boa investigação das causas primária e secundária da dor do seu paciente, não adianta você fazer um curso de quiropraxia, um curso de auriculoacupuntura, uma pós em traumato-ortopedia, porque esses cursos, essa pós, não vai te dar esse guia, não vai te mostrar esse passo a passo, não vai te ensinar a fazer uma boa avaliação. Então, o primeiro passo que a gente pensa em fazer quando se sente insegura é buscar mais e mais conhecimentos através de todo esses conhecimentos, através de cursos pós, que a gente vê que o mercado oferece pra gente, e a gente esquece do início. Pra gente fazer um bom atendimento, a gente precisa ter esse início bem feito. Então, consumir toneladas de conteúdos nunca vai te deixar mais segura, porque você não precisa de conteúdo, você precisa de um passo a passo, te mostrando ali o que você vai avaliar, o que você vai analisar, quais testes aplicar, porque através do resultado de toda essa avaliação, você vai saber o que você vai tratar nesse paciente. E aí sim você vai conseguir ir para esse atendimento com mais, se sentindo mais preparada, mais segura, porque você vai saber por onde começar, quais perguntas fazer, quais testes aplicar. Então, esse é o caminho, não é ficar presa em conteúdos, em lives. E aí,
Outro erro, né? Esse é o primeiro erro. Então, acreditar que a gente precisa aí de mais um curso, mais uma pós, de mais uma live. Outro erro é acreditar que a gente só vai conseguir a prática depois de anos de experiência. Ou só com um presencial, ir lá e colocar a mão no presencial, colocar a mão no paciente. Aí eu só consigo fazer se eu só consigo ter prática, eu só vou conseguir atender se eu fizer algo presencial. Online não me ajuda, engano. Ou só com tempo de prática, eu acabei de me formar, por isso que eu sou insegura. Com o tempo eu vou ficar segura. Errado. Isso aí é outro engano. Então eu fui convencida que o mercado ele só valoriza quem tem 10 anos de profissão, quem tem 15 anos de profissão, ou quem fez um curso caro e presencial. Eu fui convencida que o mercado só fazia isso. Porque eles criam essa ideia na nossa cabeça de que só quem tem tempo e dinheiro consegue. Mas a verdade é que existem caminhos muito mais rápidos e assertivos para você começar. Não precisa ser no presencial. Um passo a passo te guiando no online, você consegue fazer isso. Então elimina isso aí da sua cabeça, porque isso são vozes que estão te travando, são vozes que estão te deixando cada vez mais insegura e achando que você está cada vez mais distante de se tornar físico que você sempre sonhou. Outro erro, terceiro erro, se comparar com outras fisioterapeutas nas redes sociais. Eu vivia me sentindo a pior da sala, porque eu via lá uma físio que formou comigo com a agenda cheia e postando e no estúdio bonito e numa clínica linda e cheia de pacientes, e eu ficava me comparando com essa físio que estudou comigo. Então as redes sociais, elas mostram pra gente só o lado bom, né? E aí ficar se comparando, ficar ali olhando as outras pessoas te deixa cada vez mais travada. Então você precisa criar coragem, você precisa ter esse passo a passo para você também ser essa físio invejada. E não ficar às vezes olhando, não é nem questão de inveja, mas é algo assim que a gente vê e fala, poxa, a gente formou junto, a gente tinha o mesmo, né, a gente estava no mesmo ambiente. E por que ela destravou, já atende, tá cheio de pacientes, eu tô aqui travada, sem atender, não tem ninguém, e ninguém nem chega, ninguém nem aparece para mim. Então esse não aparecer para você é a partir do momento que você veste a camisa da segurança. Então quando você se sente segura, aparece pacientes para você, porque você começa a falar sobre isso, você começa a viver mais sobre isso, então vai assim, estampa no seu rosto que você é fisioterapeuta, e aí começa a aparecer um paciente atrás do outro. E quando você gera resultados rápidos, duradouros, aí sim você consegue mais e mais indicações, aí sim você consegue destravar cada vez mais a sua carreira e os seus pacientes, o número de pacientes na sua agenda. E como a gente entrega resultados rápidos e duradouros? Vamos voltar aqui. Como fazer isso? Através de uma boa avaliação. Por quê? Mais uma vez, se você não sabe descobrir as causas primárias da epicondilite lateral do seu paciente, que, por exemplo, essas causas primárias pode estar relacionada com a articulação glenohumeral, pode estar relacionada com a escápula, com as vértebras cervicais, com as vértebras torácicas, podem estar relacionadas com várias alterações músculo-esqueléticas. Se você não souber identificar todas essas alterações, a dor lá, a epicondilite lateral dele não vai melhorar. Ele vai continuar tendo dores recorrentes, a dor dele vai ficar indo e vindo. Então, por isso que você precisa saber descobrir isso. E aí é onde a gente descobre atendendo, chutando, trabalhando no escuro? Não. Onde você aprende isso? É na avaliação. Onde você descobre essas alterações? É na avaliação. É nesse momento, nesse primeiro contato, nessa avaliação com o paciente, que você vai buscar ali, analisar todas as estruturas adjacentes, a estrutura principal, e a partir disso você vai descobrir quais são as minhas alterações, quais são as causas primárias. Aí eu vou tratar uma por uma. Então, o paciente com epicondilite, ele pode ter alteração na cervical. Eu vou tratar a cervical, ele pode ter alteração na escápula, eu vou tratar a escápula. E aí você vem tratando todos os problemas, um por um. A solução vai ser o quê? O resultado vai ser o quê? O paciente reduzindo essa dor muito mais rápido e de uma forma duradoura, porque você vai estar eliminando todas as causas, todos aqueles focos de problema que está gerando a dor do seu paciente.
Mas, Rayane, não faz sentido na minha cabeça o meu paciente ter um problema na escápula e tá com epicondilite lateral. Então, olha só, raciocina aqui comigo, se passou isso pela sua cabeça. Bom, um paciente, por que a gente tem que analisar todas as estruturas, né? Um paciente com algum problema, alguma disfunção aqui na escápula, por exemplo, pouca mobilidade da escápula. Você concorda que para ele fazer aqui uma abdução de ombro, uma flexão de ombro, a gente precisa dessa mobilidade, dessa articulação aqui íntegra, que é a nossa escápula? A gente precisa desse movimento íntegro. Se ela tiver pouca mobilidade, ela vai fazer a abdução, mas com limitações. E aí, quando ela faz a abdução, se essa escápula ela não tem um movimento livre, ela está presa, ela está travada, esse ombro, para fazer essa abdução, ele tem que buscar força de outros músculos, como, por exemplo, aqui o nosso deltoide. Ele tem que fazer mais força no deltoide, porque é o deltoide e o supra que faz a abdução. Ele tem que sobrecarregar ainda mais o deltoide, ele tem que sobrecarregar ainda mais o supra. E aí que entra outro detalhe. Para ele também fazer, ele vai estar sobrecarregando todos esses músculos, que eles vão inserir aqui no húmero. Com isso, a gente vai sobrecarregar toda essa articulação do cotovelo, puxando aqui os músculos do antebraço, para a gente conseguir fazer toda essa abdução de forma correta, por conta dessa escápula aderida. Então, se eu não trabalhar essa escápula, esse ombro não vai fazer o movimento perfeito de abdução, de flexão, ele vai ficar sendo sempre sobrecarregado. Essa sobrecarga dos músculos vai jogar essa energia para as articulações adjacentes, porque ele precisa recrutar força de algum lugar. Então, ele jogando essa força pro cotovelo é onde a gente vai lesionar. E aí, com o movimento repetitivo, com essa sobrecarga nesse húmero, com o mau funcionamento da escápula, a gente aumenta toda essa pressão nesse epicôndilo, onde a gente vai aumentar a dor, o paciente vai estar sempre num quadro álgico alto e nunca vai solucionar, a dor dele vai ficar indo e vindo. Então, conseguiu enxergar que através de uma escápula mal funcionando, a gente não consegue tratar uma epicondilite? Então, se você não souber analisar essa escápula, você não vai saber tratar uma epicondilite. Eu dei o exemplo da escápula, mas não é só a escápula. É a escápula, é o complexo do ombro, é a congruência da articulação glenohumeral, é as vértebras cervicais, as vértebras torácicas, o complexo muscular que constitui ali o ombro, toda a região do ombro, trapézio. Se a gente não souber analisar com detalhes toda essa área para poder tratar o paciente com epicondilite lateral, a gente não vai conseguir ter uma solução, a gente não vai conseguir resolver o problema do paciente de forma rápida e segura. Então é preciso a gente ter esse olhar, é um olhar fisioterapêutico avançado, que é identificar as causas primárias e vir tratando uma por uma. Então, mais uma vez, quando você faz isso, você entrega resultados rápidos e duradouros. Assim você se torna uma referência. Então não fique aí só ali rolando o feed e olhando as pessoas se crescendo na vida. Levanta do sofá, vai crescer na vida também. Começa por onde? Maratonando os meus vídeos aqui do nosso programa Diploma em Ação, para você já se sentir cada vez mais preparada, para você já ir anotando cada sacada que eu falar, para você se tornar uma físio mais segura a cada episódio. E mais pra frente a gente vai fazer um evento aí bacana que vocês vão adorar. Então segue aqui, segue minhas redes sociais, meu Instagram, rayane.marques.fisio, e que lá eu posto também conteúdos diferentes daqui do YouTube. Então bora ser seguras, bora transformar aí esse diploma, né? Sair da estátua da parada. Hoje você está parada, você está uma estátua. Vamos sair dessa estátua e virar um foguete, alavancar aí os seus resultados, colocar esse diploma em ação. Então esse é o nosso outro erro. Um outro erro é ser refém do medo de errar. Então eu, Rayane, eu perdi oportunidades incríveis de atendimento, de serviços, de trabalhos, porque o medo de não saber resolver travava totalmente a minha ação.
E por que que a gente trava com esse medo? Porque nós fomos ensinados a buscar sempre a perfeição. Nós fomos ensinados a sempre ser perfeitos, a não errar, a entregar sempre o melhor. Mas a vida real, ela é cheia de imprevistos, de aprendizados. E o erro, ele faz parte do processo. Faz parte. Mas quando a gente tem um guia, um mentor, alguém nos mostrando, esse erro, ele se torna pequenininho. Porque através de alguém que já viveu, viveu o que a gente está vivendo, nos ensinando o caminho, a trajetória fica muito mais fácil. Você não erra, você não cai em pedras, né? Não tropeça em pedras que o seu mentor já tropeçou. Então, a caminhada é muito mais leve e o resultado é muito mais rápido, tá? Então, se você faz algum desses erros aí, calma, respira, você não está sozinha. Então eu já fui assim, muitas das minhas alunas que entraram na CFA também já foram assim, também já estiveram nesse ciclo. Mas existe um jeito certo, um jeito que eu vivi tintim por tintim na pele. E é o jeito que eu vou te ensinar aqui agora. Então, ó, como sair da insegurança? Qual é o caminho? Eu já vim falando aqui, né, ao longo aqui, qual é o jeito certo? Eu já vim dando alguns spoilers. Então, é você ter um passo a passo. Porque eu descobri que estudar, decorar e ler cantinho de livro e ficar naquela sempre ali buscando cursos e mais cursos, pós e mais pós, isso nunca me deixou mais segura, mais preparada, isso nunca me colocou no campo de batalha, isso nunca me fez pensar, descobrir as causas da dor, tratar exatamente o que o meu paciente tinha. O que eu aprendi muito foi protocolos. Paciente com dor no ombro, paciente com tendinite, você vai trabalhar esse exercício, você vai fazer isso na primeira semana, aquilo na segunda. Então isso eu cheguei a fazer, a aplicar, pacientes meus chegaram a não melhorar, a continuar com o mesmo problema. Então é por isso que eu sempre repito aqui, protocolo não trata paciente. Não existe fisioterapia com protocolos, assim como não existe fazer o que o médico prescreve. Médico não prescreve condutas fisioterapêuticas. Então, se você algum dia se vê querendo começar a atender com protocolos ou com prescrição de médicos, pula fora, porque você vai começar no caminho errado, você já vai dar o passo errado na área, porque seus pacientes não vão melhorar. E aí você vai ficar cada vez mais insegura, achando que o problema é você, achando que é você que não sabe tratar um paciente, achando que o paciente está mentindo. Então você já vai começar num caminho errado dentro da profissão, que é seguir protocolos ou seguir prescrições de médicos. Então pula fora disso. Bom, e aí qual é o caminho? Então tô insegura, qual é o caminho? E agora? E aí? Por onde eu sigo, Rayane? Bom, o que você precisa é de clareza. Você já tem o conteúdo da faculdade, você já tem a teoria, então você está precisando de clareza, de um passo a passo. E um passo a passo aonde? Lá no início da sua atuação com o seu paciente. Um passo a passo lá na avaliação. Então, um passo a passo te mostrando quais perguntas você faz para esse paciente, como por exemplo, anota aí. Falei que vocês vão sair daqui com um guia completo. Então, vamos imaginar aqui um paciente, vamos pegar um paciente fictício e nesse paciente fictício eu vou te dar esse passo a passo aqui, ó. Vamos imaginar aqui a Angelina. Angelina tem uma dor na lombar que irradia aqui atrás da perna. A gente pode imaginar que a Angelina tem várias coisas. Hérnia de disco, ciatalgia, síndrome do piriforme, pouca mobilidade do quadril, fraqueza de glúteo médios. Existem várias alterações, várias causas para essa dor irradiada. Existem várias causas. Se você pensou aí que é só a síndrome do piriforme que traz essa dor irradiada, a hérnia de disco, você está errada. Existem várias causas. Por isso que entra a importância da gente saber fazer uma boa investigação dessa dor. Então,
Nessa Angelina, quais perguntas a gente deve fazer? Anota aí 3 principais. Existe um banco de perguntas que vai guiar você nesse processo, mas 3 principais. Ô Angelina, quando foi que você sentiu essa dor pela primeira vez? Por que fazer essa pergunta? Porque você vai fazer a Angelina pensar em quando foi a primeira vez que ela lesionou, que ela sentiu essa dor. A gente está buscando aqui as causas anteriores, causas primárias. Segunda pergunta que você vai fazer para a Angelina. Ô Angelina, quais são os movimentos que vão piorar a sua dor? O que você fazia quando sentiu essa dor pela primeira vez? Então você vai colocar o que? A gente vai analisar aqui quais são as alterações que estão associadas com essa dor. Para quê? Porque a gente vai levantar hipóteses do que pode ser essa dor da Angelina. E aí outra pergunta, Angelina, a dor piora com o movimento, melhora com o repouso? Como é que é essa dor? E qual é o tipo de dor? Então ela vai te contar para você levantar mais hipóteses do que pode ser essa dor. O segundo momento, você vai confirmar essas hipóteses através dos testes ortopédicos, dos testes funcionais. Então, você vai buscar quais são esses testes. Os testes de força, goniometria, é a hora de você analisar todas essas estruturas. Articular, muscular, ligamentar. De todas as articulações. Da articulação principal e também das articulações adjacentes. Terceiro momento é onde você vai linkar isso tudo. Juntar essas informações, raciocinar. A dor na lombar da sua paciente tem qual causa ou quais causas? E aí sim você vai fechar o diagnóstico fisioterapêutico e agora saber o que tratar. São essas alterações que você vai tratar. Pronto. Você já tem um caminho ali, você já sabe o que vai tratar para gerar resultados rápidos com essa paciente. Então esse passo a passo, ele te permite ter segurança, ter clareza, saber o que fazer, saber como proceder essa avaliação, como raciocinar e no final o que tratar com essa paciente. Então não tem erro. Com esse caminho você chega no sucesso, entrega resultados rápidos, se sente uma fisioterapeuta boa. Uma fisio boa recebe muitas indicações, cresce a sua rede de pacientes. E aí você está no caminho de se tornar uma fisio referência, sair da insegurança, do medo para a referência. Bom, eu espero que esse vídeo aqui ele tenha esclarecido aí o ponto que você está e aonde o ponto que você pode chegar. Acredite, você consegue. Se eu conseguir, se eu sair da minha insegurança, eu já fui uma estátua e hoje eu sou um foguete. Então eu escolhi ser foguete. Bora juntas, eu estou aqui para transformar a sua carreira, para tirar você da estátua e levar até o foguete. Para você se tornar uma fisio referência. Bom, não se esqueça de deixar aqui o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, você será notificada. E comenta aqui para mim, deixa um comentário aqui, dizendo quais são as inseguranças que mais te travam hoje, que mais atrapalha você a começar e quais dessas mudanças, dessas inseguranças você vai começar a mudar a partir de agora. Bom, um beijo grande, nos encontramos no próximo episódio aqui do nosso programa Diploma em Ação. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau!